Então, agora, para a gente terminar, né? Depois daquele fenômeno sobrenatural que eles haviam presenciado, talvez dos mais incríveis que eles puderam ver Jesus realizar, eles voltaram para Jerusalém. Eles estavam no Monte das Oliveiras e eles voltaram para a cidade de Jerusalém. Possivelmente o Monte das Oliveiras ficava um tanto afastado, né? Uma região mais afastada da cidade principal, do centro da cidade, né? E eles, diz aqui o texto, que estava à distância da jornada de um sábado, ou seja, uma coisa assim de 1.000 metros, né? Parece que era digamos assim, a quantidade de, de tempo que era medido naquele tempo, de distância, né? Para eles andarem no sábado, que o sábado eles não podiam fazer quase nada, né? Era um sábado considerado santo e eles não trabalhavam no sábado e também não podiam andar muito. Mas a distância do Monte das Oliveiras até o centro da cidade ali era mais ou menos de 1.000 metros. Era como, digamos assim, chegariam ali andando razoavelmente dentro de uns 10 minutos ou 15 minutos, no máximo. Então, eles, entrando lá em Jerusalém, eles subiram ao cenáculo. O cenáculo era aquela casa, aquele lugar onde Jesus teria comido com os discípulos, né? A sua última ceia. Possivelmente pertenceria a algum nobre daquela cidade que também era adepto, que era amigo de Jesus, possivelmente a Nicodemos, ou a Gamaliel, ou talvez até mesmo de José de Arimateia, né? Que era um dos membros do Sinédrio, né? Eram pessoas importantes naquela conjuntura dos cultos e das atividades da comunidade judaica. E eles foram para aquele local, para aquela casa, né? Porque ali devia ser um aposento, um lugar onde havia muitas salas, muitos quartos, e eles tinham ali uma vida em comum naquele local. E ali, diz o texto bíblico, que permaneciam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão o Zelote. É outro Simão, não é Pedro, viu? Pedro também tinha o nome de Simão, mas foi colocado o nome de Pedro. E Simão era outro Simão. E Judas, filho de Tiago, não era o Judas Iscariotes, tinha dois Judas, viu? Esse Judas era um outro Judas. Inclusive escreveu um dos livros do Novo Testamento, uma carta pequena, mas muito instrutiva também. Judas, filho de Tiago. Louvado seja Deus. Todos estes perseveravam unanimemente, ou seja, eles perseveravam no mesmo propósito, ou seja, eles estavam aguardando ali. Qual o propósito que eles estavam ali unidos, reunidos, perseverantes, né? Eles estavam em oração, e não somente talvez em oração, oração aqui é um termo talvez muito abrangente, eles estavam ali numa espera. Quando se fala oração, eles estavam ali reunidos, comentando entre eles, falando entre eles, ou seja, oração é falar, né? Eles estavam tanto falando com Deus e falando entre eles sobre aqueles assuntos que Jesus os havia instruído, como nós já vimos aqui
uma boa parte deles, né, que é citado aqui abreviadamente. Possivelmente Jesus teria falado muitas outras coisas, mas isso é uma síntese apenas de tudo que Jesus havia falado, né? Não é a totalidade daquilo que Jesus falou depois da sua ressurreição para os discípulos, mas que eles estavam ali todos aguardando o cumprimento da promessa que Jesus havia feito, que não muito depois daqueles dias, ou seja, iria ser logo, iria ser em breve, o Espírito viria sobre eles. Eles seriam revestidos com o poder do Espírito de Jesus. E estavam lá também com eles as mulheres, ou seja, todas aquelas mulheres que seguiam a Jesus, né? E Maria, a própria mãe de Jesus estava lá com eles, entre eles, inclusive os irmãos de Jesus, que muitos dizem que seriam primos, né, por acharem que Maria não teve outros filhos. Aí já é uma contenda, digamos assim, entre católicos e protestantes, porém nós não vamos entrar nesses méritos, nesses merecimentos, desse detalhe, né? Porém, a Bíblia faz essa citação aqui de irmãos de Jesus, que possivelmente, como tudo indica, deve ter sido mesmo, devem ter sido os filhos de Maria, após ela ter tido Jesus, pode ter tido outros filhos. Então, é algo assim muito interessante, até mesmo muitas vezes dentro da Igreja Católica, como já surgiu em vários tempos, surgem ideias sobre essa situação, embora a Igreja Católica se reserva a omitir muitos fatos, é claro, né? Mas possivelmente muitos que se dedicam ao estudo da Bíblia entre os católicos, vez ou outra, podem ter essa ideia de que realmente Maria teria tido outros filhos, e isso não a desmerece, nem a torna mais santa, nem menos santa. Pelo contrário, a torna uma mulher que foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, a mãe de Jesus Cristo em carne, né? E esse foi um grande privilégio realmente, mas o privilégio maior não era ela ser a mãe do Salvador, né? Porque existe uma passagem bíblica que fala sobre que alguém elogiou a mãe de Jesus, né? Bendito foram os seios que te amamentaram, disse uma mulher, querendo um milagre de Jesus, pedindo um milagre de Jesus. Uma mulher que se humilhou muito e exaltou a mãe de Jesus. E Jesus disse: mas bem-aventurados sois vós quando credes, louvado seja Deus. Então, Jesus não desfazia da sua mãe fisicamente, materialmente, mas ele entendia que, embora Maria fosse alguém muito especial, que por ela ele veio ao mundo com grande respeito, mas era uma mulher simples, do povo, que fazia parte daquele povo e que possivelmente ele amava muito também, né? Tanto que ele se preocupou até na hora da morte, disse para o seu discípulo João, para que ele tomasse Maria por sua mãe, ou seja, ele não poderia mais estar preocupado com Maria, porque agora ele iria ter uma outra missão acima daquilo que é material. Ele iria realmente se desgarrar desse universo material e iria para o Pai. Mas que Deus abençoe a todos vocês, né, que estão ouvindo aqui os áudios do estudo bíblico de hoje. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.